Queridos irmãos de Al Espírita, é com grande alegria que cá estamos para dar continuidade às palestras doutrinárias da Associação Fraternidade Espírita de Quintão. Antes, porém, de iniciarmos a nossa fala, eu convido os amigos a nos acompanharem numa prece. E neste momento, em conjunto, elevamos os nossos pensamentos e os nossos melhores sentimentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, rogando que as suas bênçãos de paz, de amor, de saúde e de proteção possam envolver a todos nós, a todos aqueles irmãos que sabemos necessitados e que neste instante venha ao nosso pensamento e também aos nossos entes queridos, os nossos lares, os nossos familiares, que eles possam ser envolvidos nessas doces emanações que o plano espiritual superior, neste instante, generosamente traz até nós. Que o nosso sentimento de gratidão por todo amparo, por toda proteção, por toda inspiração possa se fazer presente conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, na data de hoje, a nossa fala tem como título Bem-aventurados os misericordiosos. Este é o tema que está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. E é interessante. No início do capítulo tem uma frase que diz assim: a misericórdia é o complemento da doçura. Aqueles que não são dóceis não serão misericordiosos. Lendo essa frase, eu confesso que o meu pensamento parou quando eu me deparei com essa frase. Comecei a fazer algumas reflexões e então recordei de uma outra obra espírita chamada A Boa Nova, onde no capítulo 10 nos é apresentada a seguinte narrativa. O autor, Humberto de Campos, o autor espiritual, nos diz que as primeiras pregações do Cristo em torno do lago Tiberíades haviam sido um completo sucesso. Eram homens doentes que, junto ao Cristo, encontravam alívio para suas dores. Eram trabalhadores cansados que, escutando as palavras amorosas de Jesus, se enchiam de santas consolações. As ideias de Jesus, baseadas na lei de amor, vinham quebrar os antigos preceitos da lei mosaica. E as autoridades daquela época viam então Jesus como um perigoso revolucionário. As pregações de Jesus em torno do rio Tiberíades cresceram tanto que Jesus então resolve convidar a comunidade dos apóstolos para irem a Nazaré. E especificamente em Nazaré, Jesus encontrará pela primeira vez os opositores mais ferrenhos da sua doutrina. Ante aqueles que em Nazaré se opunham às ideias de Jesus, os apóstolos iniciam um movimento de entrar em discussões com aqueles que vinham contra as ideias de Jesus. E os apóstolos tinham em mente que era necessário que Jesus fosse à praça pública para que as verdades universais da sua doutrina pudessem, no momento de discussão, sagrarem-se vencedoras. Jesus, percebendo a delicadeza daquele momento, percebendo o nível de beligerância que se instalava entre a comunidade dos seus apóstolos, chama os apóstolos e convida eles a regressarem para Cafarnaum, evitando então qualquer tipo de conflito contra as autoridades locais de Nazaré. No entanto, aquela postura de Jesus não era bem compreendida pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Filipe, que tinham uma postura de maior combate, uma postura
mais belicosa contra aqueles que se opunham então às ideias do Cristo. E nesse momento de regresso a Cafarnaum, os apóstolos resolvem questionar as atitudes do Cristo de não ir ao confronto contra os seus opositores. Pedro diz assim: Mestre, acusam-vos de servo de Satanás, e todas as vezes que escutamos tais impropérios, reagimos com todas as forças de nossos argumentos. Ante a colocação de Pedro, Jesus silencia. Passa-se um momento e Filipe coloca assim a Jesus, dizendo: Percebo que vós nunca opões contradita. Jesus então coloca a Filipe: Eu jamais me perderia em discussões estéreis em praça pública, porque essas discussões não levariam ao triunfo da lei de amor e ocasionariam mais ódio, mais separatividade e mais dissensões. Filipe então resolve fazer um novo questionamento a Jesus e diz assim: Mas a maioria daqueles que compareceram às pregações em Nazaré falavam mal de vós. Jesus então coloca a Filipe: Não será vaidade exigir que todos nos tenham em elevado conceito? Conheces algum emissário de Deus que foi bem compreendido ao seu tempo? Então, muitas vezes nós temos esse desejo que todos nos tenham em elevado conceito, mas nem sempre as pessoas pensam da mesma maneira que nós. E é importante que nós saibamos lidar com essas diferenças e conviver harmonicamente. Frente àquele momento, Pedro faz novo questionamento dizendo assim a Jesus, perguntando assim a Jesus: Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não devemos usar palavras justas e enérgicas? Pedro faz essa colocação porque os apóstolos entravam em discussões verbais com aqueles que se opunham a Jesus. Então ele pergunta: nesses acontecimentos mais fortes da vida, não podemos usar palavras justas e enérgicas? E o que Jesus coloca? É importante que se diga o que se pensa, mas também é importante não se ir além. Então, nas nossas relações, muitas vezes surgem aquelas situações onde há a discordância de pensamento. E muitas vezes, desejando impor a nossa perspectiva, nós vamos além nos argumentos e acabamos criando, então, uma inimizade. Acabamos criando maior separatividade, maiores dissensões. Então é importante que a gente coloque o nosso ponto de vista nas nossas relações, o nosso pensamento, sem que a gente se perca em discussões infrutíferas que vão muitas vezes gerar um mal-estar, que vão muitas vezes retundar num processo de maior conflito que não é saudável para nenhuma das partes. Então a gente percebe que Jesus, ele ensinava os apóstolos, os próprios apóstolos não conseguiam compreender completamente os ensinamentos de Jesus e precisavam desses questionamentos após esses fatos para entenderem a importância dessa lição. Filipe, não satisfeito com as respostas do Cristo, resolve fazer novo questionamento e diz assim: Mestre, essa viagem para mim a Nazaré foi insuportável, porque alguns companheiros, discípulos, me acusam de brigão, de desordeiro, de mal compreendedor dos vossos ensinamentos. Se a própria comunidade de apóstolos apresenta homens falhos, como será o futuro do Evangelho? E Jesus responde assim a Filipe: Quanto ao futuro do Evangelho, é importante que cada um dos meus apóstolos questione a si próprio como transmitirá e como vivenciará as lições que eu lhes passo. Mas
Em relação aos teus questionamentos quanto à postura dos nossos colegas de ideal, cumpre perguntar, Felipe, se já edificaste o reino de Deus dentro de ti. E aí então, Felipe, voltando o olhar para dentro de si, diz assim a Jesus: é verdade que ainda não edifiquei o reino de Deus dentro de mim. O reino de bem-aventurança, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Felipe, naquele momento, estava sendo muito rigoroso com os erros, com as faltas, com os equívocos dos demais discípulos, mas não estava olhando para dentro de si, buscando enxergar as suas próprias dificuldades, as suas próprias falhas. Então Jesus lembra a ele que é necessário que a gente edifique o reino de Deus dentro de si, construa esse estado de paz, de harmonia, de bem-estar, sendo, portanto, mais rigorosos para conosco e mais indulgentes para com as faltas alheias. Mas naquele momento Filipe fazia o contrário, criticava a postura dos outros e estava sendo muito condescendente com as próprias dificuldades. E Jesus propõe a ele que ele reflita sobre isso. Também é importante que a gente tome essa lição para nós neste momento, porque nós, via de regra, em face das nossas imperfeições, também temos a tendência de agir assim, de sermos muito severos, muito críticos com os erros do nosso semelhante e muito condescendentes com os nossos próprios erros. Então Jesus propõe que a gente mude essa perspectiva do nosso olhar em relação a isso. Frente àquele contexto, Pedro propõe um novo questionamento ao Cristo, dizendo assim: mas para perdoar, não é necessário esperar que o malfeitor se arrependa do seu erro? E o que fazer na hipótese do malfeitor assumir a atitude de lobo em pele de cordeiro? Pedro questiona isso ao Cristo, e o Cristo assim responde: o perdão não exclui a necessidade de vigilância, assim como o amor não prescinde da verdade. Mas é necessário que tu voltes o teu olhar ao bem, à bondade, e não imponha barreiras à reconciliação. Porque Pedro, naquele momento, em face daquele contexto de oposição à doutrina do Cristo, ele estava enxergando apenas a maldade nas autoridades de Nazaré. E enxergando apenas a maldade no outro, ele não conseguiria perdoar. Ele estava esperando que o outro se arrependesse dos seus erros para perdoar. E Jesus, então, coloca a Pedro que nesse processo de harmonização das nossas relações, nós não devemos impor barreiras à reaproximação, à reconciliação, esperando que o outro mude imediatamente de comportamento. Porque às vezes o outro não tem essa compreensão, não tem esse preparo naquele momento para mudar a sua postura. Então é importante que a gente, apesar das dificuldades, apesar de enxergarmos as dificuldades, a conduta equivocada do nosso semelhante, que a gente não imponha barreiras a essa reconciliação. E diante de tudo isso, Pedro faz um novo questionamento. Mestre, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e deverei perdoá-lo? E Jesus então diz assim. Pedro pergunta, serão 7 vezes? E Jesus diz, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nos mostrando que o perdão, ele não tem limites. A misericórdia de Deus para conosco, ela é infinita. Então, se nós queremos alcançar misericórdia, nós também devemos adotar uma postura de misericórdia em relação àqueles que erram para conosco. É importante nós destacarmos que quando nós oferecemos o nosso perdão ao nosso semelhante, nós não estamos apenas ajudando o nosso semelhante. Nós estamos, em primeiro lugar, nos beneficiando, porque nós nos livramos dos laços fluídicos de mágoa, de ódio, de ressentimento, que nos manteriam vinculados a este irmão ou aquela irmã quando nós optamos por não perdoar. Então, é importante essa lição que é apresentada na Boa Nova, porque ela ilustra tudo aquilo que está no Evangelho naquela pequena frase. Jesus era dócil, era amoroso,
e conseguir então estender o seu perdão, a sua misericórdia de forma incondicional a todos aqueles que se opunham aos seus ensinamentos. O que naquele momento não era bem compreendido pelos apóstolos. O que até hoje talvez também não seja bem compreendido por nós. Mas a doutrina nos propõe, na questão 625 do Livro dos Espíritos, que a gente busque trilhar os passos do Cristo. Se nós buscamos trilhar os passos do Cristo, já que Ele é o nosso modelo e guia, estaremos certamente numa senda segura de evolução. Então, que possamos buscar, tal como Jesus, essa amorosidade, essa doçura, e que possamos aprender a perdoar incondicionalmente. E já que neste instante nos aproximamos da época de final de ano, onde costumamos fazer as nossas reflexões, o balanço de como foi os nossos anos, que possamos recapitular em nossa memória aqueles momentos em que tivemos dificuldades com uma irmã, com um irmão, aonde tenha ficado algum mal-entendido, e que possamos ir ao encontro desse irmão buscando a harmonização, estendendo o nosso abraço fraterno, estendendo o nosso pedido de desculpas, se assim for necessário, ou relevando as faltas, as imperfeições do nosso irmão para conosco. Certamente, se assim nós buscarmos agir, nós estaremos construindo um futuro para nós de maior paz, de maior equilíbrio e de maior harmonia. Então este foi a nossa pequena fala nesse momento de final de ano. Eu desejo a todos um ano novo muito feliz, junto aos familiares, e que a luz, a paz e o amor do Cristo possam continuar nos envolvendo no ano vindouro. Um grande abraço, que assim seja.